Minimalismo judicial. Minimalismo judicial. Cass Sunstein, 1954, desenvolve o minimalismo judicial como uma forma de limitação da atividade judicial. A ideia de minimalismo judicial vem do contexto do debate entre ativismo judicial e autocontenção. Com o ativismo judicial, defendendo uma atuação bastante livre dos juízes, interferindo até mesmo na seara política, e a autocontenção defendendo uma restrição da atuação do judiciário. Sunstein busca se posicionar fundamentadamente sobre o imbróglio. Sunstein propõe o minimalismo como uma terceira via, mas esta, como será visto, na realidade acaba se assemelhando à ideia de autocontenção. Para o minimalismo, na resolução de casos concretos controversos, entende-se que algumas questões não devem ser decididas. O método do minimalismo orienta uma interpretação judicial que justifique o resultado de um caso concreto com argumentos o menos abrangente possível. Sob essa orientação, Sunstein acredita que o minimalismo possua como vantagens a provável redução dos encargos da decisão judicial e a provável redução dos erros judiciais, tornando-os menos frequentes e, acima de tudo, menos prejudiciais. Sunstein defende assim que as decisões devem ser estreitas, narrow, e rasas, shallow. Inciso 1, estreitas, no sentido em que o judiciário não deveria se manifestar mais do que o necessário para resolver com máxima brevidade os casos. 2, rasas, no sentido de serem superficiais no tocante aos fundamentos dos julgamentos. O judiciário não deveria buscar os fundamentos últimos das controvérsias, mas resolver as questões de forma mais simples possível. Ademais, Cass Sunstein aponta ainda duas circunstâncias pelas quais o minimalismo judicial tornar-se-ia, em sua compreensão, uma postura mais vantajosa na interpretação jurídica. Porque, na visão do autor, o minimalismo promoveria a democracia, visto que as questões filosóficas, políticas e ou morais controvertidas não seriam tomadas pelo judiciário, sendo deixadas para a esfera da política, executivo e legislativo, que seria seu locus adequado, dada a representatividade. 2, porque as cortes constitucionais supostamente não estariam preparadas para lidar com questões de alta complexidade política e social, podendo resolvê-las incorretamente com frequência, além de, mesmo se suas respostas estiverem certas, podendo decidir criar sérios problemas com as demais funções públicas, executivo e legislativo, ou mesmo com a sociedade. O minimalismo judicial é uma corrente que não encontra muito respaldo no Brasil, sendo até mesmo questionável sua adequabilidade com a Constituição de 1988, tendo em vista a inafastabilidade jurisdicional do artigo 5º 35. Não obstante isso, suas reflexões sobre eventuais excessos de um ativismo judicial desmedido podem colaborar com o debate contemporâneo sobre uma função jurisdicional dentro de parâmetros constitucionais equilibrados.
nota de aprofundamento, judiciário e deferência ao legislativo. A postura minimalista é uma postura de deferência ao legislativo e ao executivo por parte do judiciário, embora a ideia de deferência ao legislativo não esteja restrita ao pensamento minimalista. Pedro da Silva Moreira explica que há dois sentidos possíveis de deferência ao legislativo. O primeiro sentido é o de devida deferência, que ele explica nos seguintes termos. Aileen Kavanagh articula tudo isso em um esquema que poderia ser estruturado da seguinte forma. 1. Deferência judicial significa, por definição, atribuir peso à decisão de uma autoridade, como é o caso da autoridade do legislador. 2. A lei, como produto da deliberação de um poder eleito, tem um peso mínimo, com o qual há sempre uma mínima deferência judicial à lei. 3. Consequentemente, a deferência substancial por oposição à mínima não se presume, mas se conquista e depende, em última análise, de um equilíbrio capaz de acolher um conjunto complexo de razões, como, por exemplo, o contexto político e a posição do juiz para encontrar a resposta correta. Não é de estranhar que quem escreve sobre devida deferência seja muitas vezes obrigado a referir-se ao princípio da proporcionalidade, pois afinal trata-se de atribuir pesos e argumentar. O segundo sentido é o de deferência institucional, típico do minimalismo judicial de Sustain. O juiz deferente na perspectiva institucional, em contrapartida à deferência à decisão autoritária do legislador, Sustain e Vermeulen sugeriram uma virada institucional na forma de lidar com o problema da interpretação jurídica. Segundo os autores, a questão realmente relevante não é simplesmente perguntar como um texto normativo deve ser interpretado, mas sim na formulação da seguinte questão: como certas instituições devem interpretar certos textos? Conclui Pedro da Silva Moreira. Segundo Sustain e Vermeulen, o juiz, no mundo real, se depara com um cenário de incerteza epistêmica e interpretativa, além de fazer parte de um sistema composto por múltiplos atores. Em outras palavras, o juiz deferente evita enfrentar diretamente e fundamentadamente os temas a serem decididos, por duvidar ser capaz de alcançar uma decisão que seja capaz de ser superior à do legislativo ou executivo. Apesar de parecer, em um primeiro momento, louvável e democrática a proposta do juiz deferente, revela-se problemática quando isso acaba por subtrair do jogo constitucional os checks and balances, ou seja, os freios e contrapesos tão caros à separação dos poderes e ao controle do arbítrio estatal. De fato, é necessário considerar a deferência ao legislativo e mesmo ao executivo como um ônus argumentativo a ser sempre enfrentado pelo judiciário, mas não uma forma de o judiciário se privar de realizar a sua função. 2.6.1 Antes de começar o 2.6.11, na verdade, constitucionalismo popular, deixa eu dar uma lida aqui nessa nota de rodapé. Vamos ver aqui, só vou ler o que tiver em português. No original, Aileen Kavanagh articula todo ello em um esquema poderia ejecutar. Não, tá tudo em espanhol. Não, também não sei. No original, siguiendo sostenible el juez del mundo real, se ve ante
um cenário de incerteza epistêmica e interpretativa. Isso aqui eu vou colocar depois para traduzir na inteligência artificial. Agora eu não consigo fazer essa leitura. Não tenho capacidade para isso no momento. Vamos lá. 2.6.11 Constitucionalismo popular. Trata-se de mais uma das correntes contemporâneas da justiça relacionada com o tema do ativismo judicial. O constitucionalismo popular propugna que a Constituição deve ser protagonizada pelo próprio povo e por seus representantes eleitos. Novamente, constitucionalismo popular. Trata-se de mais uma das correntes contemporâneas da justiça relacionada com o tema ativismo judicial. O constitucionalismo popular propugna que a Constituição deve ser protagonizada pelo próprio povo e por seus representantes eleitos. A função da Constituição, sob esta perspectiva, é inspirar a atuação de seus cidadãos e não ser objeto de modelagem por decisões de juízes não eleitos. Os principais autores desta teoria são Jeremy Waldron, 1953, e Mark Tushnet, 1945. O debate promovido pelo constitucionalismo popular tem um contexto eminentemente anglo-saxão. No cenário norte-americano, em especial, há intenso debate sobre a jurisdição constitucional e ativismo judicial. O constitucionalismo popular tem sustentado que a solução de questões políticas fundamentais deve retornar à esfera decisória dos órgãos eleitos pelo povo, pelo voto do povo. No Brasil, tal posição é sustentada por juristas como Martônio Montalverne, Barreto Lima, Gilberto Bercovitch e Luiz Moreira. Segundo Jeremy Waldron, o meio adequado para resolver discordâncias existentes na sociedade sobre tal conteúdo não é a delegação da resposta a agentes não eleitos e não responsivos à vontade popular, mas a deliberação no processo legislativo, pois se trata de mecanismo baseado na atribuição de igual oportunidade de influência nas decisões a todas as pessoas. Por tudo isso, o autor se posiciona contrariamente ao Judicial Review. Nas palavras do autor, nos países que não permitem que a legislação seja invalidada desta maneira, as próprias pessoas podem decidir finalmente, através de procedimentos legislativos ordinários, se eles querem permitir o aborto, a ação afirmativa, vale-escola ou casamento gay. Eles podem decidir entre si se devem ter leis para punir a expressão pública do ódio racial ou para restringir os candidatos a ter gastos nas eleições. Não obstante isso, afirma Waldron, que em determinados cenários patológicos, crises em que as instituições representativas sejam disfuncionais, o controle de constitucionalidade pode excepcionalmente se justificar. Nesses termos, as discussões sobre questões políticas fundamentais deveriam ocorrer no âmbito do legislativo. Tão somente em momentos de crises das casas legislativas é que a jurisdição constitucional poderia ser ativada. No mesmo sentido, Mark Tushnet afirma que as questões constitucionais devem ser retiradas das cortes e restituídas ao povo. O constitucionalismo, na visão do autor, deve receber
o seu conteúdo da discussão popular que tem lugar nos fóruns políticos ordinários. Para Tushnet, o problema principal de um sistema político fundado na supremacia judicial é promover a irresponsabilidade dos legisladores, os quais acabam relegando a solução de questões constitucionais para os tribunais. A crítica ao controle jurisdicional da constitucionalidade realizado por tribunais que aqui se faz tem como base o conceito de aplicação de soberania popular e sua moderna concepção, como, por exemplo, o fizeram diversas constituições da redemocratização da América Latina, do Brasil inclusive. Lima, Martoni, Montalvani Barreto. Jurisdição constitucional, um problema da teoria da democracia política. Mark Tushnet afirma existirem dois modelos de jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional forte. Controle de constitucionalidade forte é aquele em que o Poder Judiciário tem a prevalência e a palavra final para invalidar atos normativos incompatíveis com a Constituição. Jurisdição constitucional fraca. Controle de constitucionalidade fraco é aquele em que, embora os tribunais detenham poder de proteger direitos, não possuem a palavra final sobre a supremacia da Constituição, podendo os demais poderes ter a última palavra sobre o tema. São também modelos em que se permite o diálogo institucional entre poderes. Nas versões mais recentes de sua obra, Mark Tushnet sustenta a supremacia de um modelo fraco de jurisdição constitucional, uma vez que ele defende que o espaço correto da decisão é o legislativo, e, portanto, tal poder poderia rever as decisões do judiciário em matéria de controle de constitucionalidade. Criticando este posicionamento, Daniel Sarmento e Souza Neto. Dentre os pecados do constitucionalismo popular está, em nossa opinião, a idealização do processo político efetivamente existente nas sociedades como um espaço igualitário, em que todos os cidadãos têm o mesmo peso. As democracias representativas contemporâneas estão muito longe desse ideal, como se observa claramente no caso brasileiro, em que é grave a crise de representatividade do parlamento, indicada em diversas pesquisas de opinião. Não se deve idealizar o poder judiciário como instância virtuosa de defesa de direitos e princípios, como fazem alguns defensores do controle de constitucionalidade. Mas tampouco se deve incidir no erro oposto de glorificação do processo político majoritário, ignorando as suas deficiências reais, dentre os quais está a sua excessiva infiltração pelo poder econômico. Nesse erro incidiram os teóricos do constitucionalismo popular. Diante das instituições efetivamente existentes na maior parte das sociedades contemporâneas, inclusive o Brasil, não parece um bom conselho a abolição ou minimização da jurisdição constitucional. O constitucionalismo popular possui, assim, o considerável aspecto positivo de trazer o povo para o debate constitucional, o que deve ser objeto de reflexão no Brasil, em que a população costuma ser alijada das questões centrais do país. Lá do outro, não se pode desconsiderar que o judiciário possui um relevante papel contramajoritário, mormente na seara dos direitos fundamentais, sendo frequentes os institutos punitivistas e opressores das maiorias sociais, o que, sem a mediação judicial,
pelo controle de constitucionalidade, poderia levar a uma aniquilação de grupos minoritários. 2.6.12 Teoria do reconhecimento de Axel Honneth. Axel Honneth, 1949, é considerado por alguns como integrante da chamada terceira fase da Escola de Frankfurt. Este movimento será estudado em sociologia jurídica. A tese central de Honneth é a de que a identidade dos indivíduos se determina por um processo intersubjetivo que se dá por meio do reconhecimento. Reconhecimento é um termo da filosofia contemporânea para definir o padrão normativo de justiça de uma sociedade. Trata-se de expressão que remonta ao jovem Hegel. Reconhecimento é um processo ético que faz com que um sujeito reconheça o outro como também sujeito. Por isso, fala-se em intersubjetividade. Logo, alguém só é sujeito social se é reconhecido pelos demais sujeitos sociais. Nesses termos, ele defende que a inserção dos indivíduos na sociedade ocorre por meio da luta por reconhecimento. Tal reconhecimento, segundo Honneth, ocorre em 3 dimensões. Obrigada, amor. 1. Do amor, que gera a autoconfiança. 2. Da solidariedade, que gera a autoestima. 3. Do direito, que gera o autorrespeito. Os indivíduos, portanto, só formam suas identidades e são reconhecidos quando aceitos nas relações com o próximo, amor, na prática institucional, justiça e direito, e na convivência em comunidade, solidariedade. De novo, os indivíduos, portanto, só formam suas identidades e são reconhecidos quando aceitos nas relações com o próximo, amor, na prática institucional, justiça e direito, e na convivência com a comunidade, solidariedade. A ausência de reconhecimento seria, assim, razão dos conflitos sociais. Nesses termos, a luta pelo reconhecimento passa a ser a grande bandeira de luta de movimentos sociais e minorias para se verem como sujeitos de direitos. Teoria crítica da justiça, de Nancy Fraser. A perspectiva de teoria crítica da justiça, aqui desenvolvida, será trabalhada com base no pensamento de Nancy Fraser, 1947. Ela é uma filósofa norte-americana, integrante do movimento do Critical Legal Studies, de viés neomarxista e construtora de uma sólida teoria feminista crítica do capitalismo e antirracista. Ela desenvolve uma teoria crítica que avança em relação à de Honneth, partindo de seu viés crítico ao capitalismo. Partindo de seu viés crítico ao capitalismo, Fraser afirma que justiça depende de 3 dimensões: reconhecimento, redistribuição e representação. Reconhecimento da pluralidade humana enquanto riqueza cultural. Redistribuição, distribuição de renda, reorganização da divisão social e técnica do trabalho, submissão das decisões de investimento ao controle democrático e transformação fundamental do funcionamento da economia. Representação são, no seu entendimento, especificamente políticas não podendo ser reduzidas a problemas culturais e econômicos, embora entrelaçados. Por exemplo, a necessidade de superar a persistência de normas
que privilegiam a masculinidade. Desse modo, diferentemente de Honneth, Fraser considera que não há cidadania real apenas com reconhecimento. Não há cidadania real apenas com reconhecimento. Isso não significa que o reconhecimento seja prescindível. Para Fraser, o reconhecimento é sim uma dimensão indispensável para a construção da cidadania, mas não basta o reconhecimento, sendo também indispensáveis a redistribuição e a representação. Com base em sua teoria da justiça, ela desenvolve um feminismo antirracista e anticapitalista, denunciando o trabalho reprodutivo que se impõe sobre a maioria esmagadora das mulheres, dada a apropriação que o capital fez de algumas pautas feministas, como a luta pelo direito ao trabalho e sua independência financeira, convertendo-se em uma luta por trabalho produtivo, salários, horas, etc. Além disso, ela demonstra como o capital atinge a mulher, e em especial as mulheres negras e pobres, de forma ainda mais drástica. Nesses termos, ressalte-se a necessidade de serviços como assistência médica universal, educação pública, transporte público e moradias populares para que a mulher possa ser realmente livre da lógica de reprodução social. Encerro por aqui. Próxima sessão de leitura, sessão de estudo, vamos tratar de grandes temas da filosofia política atual, procedimentalismo e substancialismo. Meta de hoje batida.